Olá, meu nome é Marcelo Tati. Vamos falar hoje sobre o PET com FDG, o que não deixa de ser um estudo por imagem do transporte e metabolismo de glicose. Sabemos que a glicose é um dos principais substratos metabólicos no nosso organismo. Então a gente obtém a energia através da respiração celular com as suas várias etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, e no final essa reação ela pode ser simplificada por a queima da glicose com oxigênio, resultando em gás carbônico, água e energia na forma de ATP. O transporte da glicose para dentro das nossas células se faz por dois mecanismos principais. Um primeiro mecanismo é o transporte da glicose a favor de um gradiente de concentração. Sai de um meio de maior concentração e adentra a célula com menor concentração. Esse sistema ele se faz por uma difusão facilitada. Então existem proteínas de membrana que são transportadoras de glicose ou GLUT, e essas proteínas da membrana, elas primeiro recebem a glicose naquele meio com maior concentração, mudam a sua conformação e liberam essa glicose para o meio intracelular. Além desse sistema, que é um sistema que trabalha a favor do gradiente de concentração, existe um outro sistema que trabalha contra o gradiente de concentração. Existe, por exemplo, na necessidade da absorção intestinal da glicose ou reabsorção tubular renal da glicose, sistemas que levam do meio de menor para um meio de maior concentração. Esse sistema contra-gradiente, em geral, se faz por um cotransporte sódio-dependente, ou seja, existe um aproveitamento daquele gradiente de sódio no meio extracelular que foi causado pela bomba sódio-potássio ATPase. E entra então a glicose junto com o sódio para o meio intracelular. Os transportadores de glicose, que são os sistemas de transporte a favor do gradiente, ou os GLUTs, têm vários subtipos. Os tipos principais que eu gostaria de destacar é o GLUT1 e 3, que trabalham com alta afinidade pela glicose e permitem uma entrada constante, por exemplo, no tecido cerebral, que precisa muito de glicose, mesmo na nossa situação de jejum, e faz o transporte tanto pela barreira hematoencefálica como para dentro do neurônio, por esses GLUTs, GLUT1 e 3. Um outro destaque seria o GLUT4, também um sistema de alta afinidade, mas que essa expressão do GLUT4 na membrana celular é dependente da insulina. Então, após a alimentação, aumenta inicialmente a glicemia, existe uma liberação de insulina e, na sequência, um aumento do transporte via GLUT1 para tecidos como, por exemplo, músculo estriado, miocárdio e tecido adiposo. Outros sistemas GLUT, aqui estão os 5 principais, mas são detectados ou têm função em diferentes células ou tecidos do nosso organismo. Agora, além da glicose, existem outros análogos da glicose. Então, uma molécula usual da glicose pode ser modificada, por exemplo, retirando um desses grupos hidroxila, que tem oxigênio, e colocando o flúor, formando então uma molécula que é chamada de flúor-deoxiglicose, ou também FDG. Essa molécula de FDG, ou flúor-deoxiglicose, é um análogo da glicose porque ela mantém a capacidade de transporte via GLUT, o transportador de glicose. Assim como faz o transporte da glicose, faz também o transporte da FDG. E no meio intracelular, a flúor-deoxiglicose ela é fosforilada pela hexoquinase, de forma similar, idêntica à glicose, fazendo FDG 6-fosfato. Porém, ela não segue a via metabólica, ela fica retida, aprisionada naquela célula para a qual foi transportada e fosforilada. O ponto seguinte seria, ao invés de uma simples substituição da hidroxila pelo flúor na FDG, esse flúor pode ser um flúor radioativo. Por exemplo, o flúor 18. Então teremos um FDG marcado com flúor 18. E qual a característica do flúor 18? O flúor 18 é um átomo radioativo.
ele emite partículas que são chamadas de pósitron. Essas partículas elas são similares a um elétron, só que tem uma carga elétrica positiva. Quando o flúor 18 emite esse pósitron, no meio ele vai encontrar um elétron. Ele vai ter uma trajetória muito curta, da ordem de milímetros, e encontra um elétron, e existe então uma aniquilação, uma desintegração dessas duas partículas, o pósitron e o elétron, e uma emissão de uma radiação. Essa radiação eletromagnética ela é emitida simultaneamente na mesma direção em sentidos opostos. Quando se fala da tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, o que temos são duas etapas. Em um primeiro momento, um material radioativo contendo um emissor de pósitrons, no nosso caso FDG marcada com flúor 18, foi injetada no paciente. Em um segundo momento, por exemplo após 1 hora no caso do PET com FDG, o paciente é colocado dentro de um equipamento que é um detetor de radiação que tem um anel de detetores. Se a substância foi concentrada em um determinado ponto no corpo do paciente, existe a emissão da radiação pela desintegração do pósitron e esse nosso anel de detetores vai ser capaz de posicionar aonde houve essa desintegração, ou seja, aonde está localizado aquele emissor de pósitron e, no nosso caso, o próprio análogo da glicose. Isso é feito em um corte, repetido em vários cortes ao longo do corpo do paciente, e o que a gente tem então é uma imagem da distribuição da fluordeoxiglicose em todo o corpo do paciente, aqui da região do cérebro, aqui até a região das coxas. Essa imagem que eu estou mostrando do lado direito do slide é uma imagem da distribuição da fluordeoxiglicose 1 hora após a sua injeção em uma situação de jejum. E a gente pode falar que essa distribuição é similar a como se deu o transporte e as etapas iniciais do metabolismo da glicose. É similar, mas se vocês prestarem atenção, tem algumas diferenças. Uma diferença principal, que eu vou salientar agora, é essa. O que temos aqui? Uma atividade muito importante da FDG, da fluordeoxiglicose, na bexiga urinária. E a gente sabe que, em geral, uma pessoa normal não tem uma glicosúria. Habitualmente, se fosse simplesmente a distribuição da glicose, não seria esperada essa concentração tão alta na bexiga. O que está acontecendo? Apesar de ser um análogo da glicose e de compartilhar o mesmo transporte pelos glúteos, a FDG ela não é transportada pelo sistema de cotransporte sódio-dependente. E o sistema de cotransporte sódio-dependente, ou SGLT, é o sistema de transporte responsável, entre outras coisas, pela reabsorção tubular da glicose. Então, tanto a glicose quanto a FDG são filtradas no rim. Só que a glicose é reabsorvida pelo túbulo e a FDG não é reabsorvida, então acaba sendo eliminada na urina. Fenômeno semelhante aconteceria num paciente que tem uma taxa muito alta de glicose no sangue. Existe uma filtração e uma eliminação no túbulo acima da capacidade de reabsorção tubular. Por esse motivo, em um paciente diabético, você pode esgotar a capacidade dessa reabsorção tubular de glicose e acontecer uma coisa semelhante ao que estamos observando com FDG, que é a eliminação urinária da glicose. No caso da FDG, esse fenômeno acontece independente do paciente estar ou não com uma glicemia elevada. Por quê? A FDG é análogo à glicose no transporte pelo glúteo, mas não sofre o transporte pelos sistemas de cotransporte sódio-dependente. Outro fenômeno que pode acontecer e levar a uma modificação da distribuição da FDG. As imagens que eu mostrei até esse momento eram feitas em uma condição de jejum. O paciente está 4 a 6 horas sem se alimentar quando realiza a injeção da FDG, seguida das imagens após 1 hora. O que acontece se for realizado um estudo após a alimentação ou mesmo se o paciente receber uma administração de insulina, por exemplo, um diabético?
a distribuição no corpo do paciente se modifica completamente. O que a gente observa? Captação principalmente muscular, miocárdio e também poderia ser observada concentração em tecido adiposo. O que a gente está vendo nessa imagem é simplesmente o fenômeno que foi desencadeado pela alimentação com consequente liberação de insulina ou pela injeção direta de insulina para um paciente diabético, houve uma maior expressão do sistema de transporte GLUT4. A hora que existiu a expressão desses GLUT4 na membrana de alguns tecidos, esses tecidos, em especial músculo estriado, músculo cardíaco, passaram a concentrar muito mais o nosso análogo da glicose, a FDG marcada com flúor 18. Então, se a gente for pensar na utilização clínica do PET com FDG, por exemplo, em oncologia, a gente sabe, o estudo vai ser feito habitualmente em jejum. Por quê? A maior parte dos tumores tem alta expressão do GLUT1 e 3. Essa expressão independe do nível de insulina. O tumor absorve, concentra a glicose, independente da gente ter acabado de se alimentar ou a gente estar em jejum. Além desse aumento da expressão do GLUT1 e 3, os tumores em geral têm também um aumento da expressão da hexoquinase, que inicia a via metabólica da glicose e também da fluorodeoxiglicose, permitindo então que ao invés de um padrão normal de imagem como esse, em um paciente com tumor, você consiga detectar várias áreas de hipermetabolismo, que estão aqui representadas por uma concentração maior do nosso traçador radioativo e que correspondem à área de disseminação desse tumor no corpo do paciente. Um outro exemplo de uma aplicação clínica seria o PET com FDG em usos em neurologia. O estudo também habitualmente é feito em jejum. O transporte da FDG no cérebro, seja pela barreira hematoencefálica e os astrócitos, ou a própria captação neuronal, se dá através do GLUT1 e 3. Então, em uma pessoa normal, mesmo numa situação de jejum, o cérebro tem uma concentração bastante expressiva da fluorodeoxiglicose. Existem situações, como por exemplo um paciente com demência, no qual algumas áreas do cérebro passam a trabalhar menos e passam a consumir menos glicose, e isso a gente consegue ver através da imagem PET com FDG como áreas de menor concentração do nosso análogo da glicose. Então, concluindo, um primeiro ponto para ser levado é que as imagens PET com FDG refletem o transporte e o metabolismo da glicose em vivo. Um segundo ponto é que o entendimento da fisiologia é um passo importante para entender e interpretar as imagens PET. E também poderia dizer que o PET com FDG facilita o entendimento de algumas etapas da fisiologia e do metabolismo normal da glicose. Muito obrigado.